acompanhar. Vamos falar agora aqui no Sinal Aberto sobre eleições 2022. Um parecer técnico do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, confirma a permissão para que partidos possam lançar candidaturas isoladas ao Senado, mesmo estando coligados com o governo estadual. Esse relatório foi enviado ao ministro relator Edson Fachin e ainda precisa passar pelo plenário da Corte e, caso então seja acatado da segurança jurídica, a existência de candidaturas que não venham a conseguir espaço nas chapas majoritárias de Goiás, visando então as eleições de outubro. Para falar sobre esse assunto e também aí sobre as regras para as eleições de 2022, nós conversamos a partir de agora aqui no Sinal Aberto com o advogado eleitoral Leon Safatli. Doutor Leon, bom dia, bem-vindo aqui ao Sinal Aberto. Muito bom dia, Jéssica, muito bom dia, Cileide, Rubens Salomão, prazer estar aqui com vocês. Doutor Leon, esse parecer técnico aí é acatado pelo Tribunal Superior Eleitoral, ele já dá garantia para que os partidos possam, então, lançar essas candidaturas isoladas? Esse parecer técnico foi exarado num processo de consulta, elaborado por um deputado goiano, o delegado Valdir, e ele ainda vai ser submetido aos ministros, né, ao plenário do Tribunal Superior Eleitoral. E sobre o que ele versa, sobre o que ele fala essa consulta? A intenção é dar um pouco mais de segurança para essa decisão de se lançar candidaturas ao Senado, independentemente de uma coligação ao cargo de governador, né? Ambas candidaturas são de caráter majoritário, isso que é importante ressaltar. O Senado é uma cadeira do Legislativo, mas tem uma eleição majoritária, então ele ainda pode participar de coligações, não é como a Câmara, que teve as suas coligações vedadas já em 2018, né? Aliás, para as eleições de 2020, na emenda constitucional de 2017. Enfim, então, é para garantir que haja essa possibilidade. E o parecer deixa claro que há essa possibilidade, que o partido pode fazer uma coligação para disputar a eleição de governo, mas lançar individualmente o seu candidato a senador, caso naquela coligação não haja espaço para o candidato que ele deseja lançar. Então, o parecer vem nessa linha, já reiterando o entendimento do tribunal sobre isso, e imagino que o plenário do TSE não vai divergir sobre isso. Doutor Leon Safatli, então a tendência é essa, né, de que os partidos possam lançar então seus candidatos independentes, mesmo não tendo vaga na chapa majoritária, digamos assim, cada partido possa lançar seu candidato ao Senado. Doutor, essa então já é uma resposta à pergunta que eu faria, né? Se isso já adianta, né, uma tendência do tribunal definir. Esse parecer não é definitivo, mas a tendência é essa e os partidos então já podem se programar, já podem fazer as suas articulações, enfim, buscando também indicar, além de formar suas chapas para deputado estadual e federal, também buscar lá um nome para o Senado. Eles já podem trabalhar com isso. E essa é uma questão. E uma outra é a seguinte: isso não é candidatura avulsa. Candidatura avulsa é outra coisa, doutor. Exato. O pessoal tem falado como candidatura avulsa, né? Eu gosto de tentar separar esses termos, porque candidatura avulsa é um termo que estava sendo utilizado para designar a candidatura sem partido, né? Um candidato sem filiação partidária se candidatar a um pleito eleitoral. Isso é o que chamam de candidatura avulsa, não é permitido pela legislação, né? Eu também sou contra essa possibilidade. Isso não é uma candidatura avulsa, né? Seria uma candidatura isolada. Não sei qual que é o termo que a gente vai estabelecer para isso, mas é uma candidatura isolada, não coligada, né? Então, é isso. É plenamente possível, né? Entendo que não vai haver divergência. Essa consulta vem no sentido de esclarecer, de dar mais segurança jurídica para aqueles partidos que estão fazendo essas conjunções aí, essas negociações partidárias. A fase de realização de coligações é lá a partir do dia 20 de julho até o dia 5 de agosto, onde se realizam as convenções. E é como você disse, Rubens, esse é o momento de haver as conversas, as negociações, né? Para saber quem que vai se coligar para o pleito de governador, qual que vai ser a chapa, e os partidos têm essa possibilidade. Vou coligar aqui para apoiar um candidato a governo, mas eu tenho o meu candidato ao Senado. Vou junto ou não vou junto? A chapa do governador, para governador, vai abraçar o meu candidato ou não vai? Então o partido tem essa possibilidade.
O que é possível também colocar, que é interessante ressaltar, é assim, o partido não pode fazer duas coligações majoritárias. Ele não pode fazer uma coligação para o governo e ele não pode fazer uma coligação depois para o Senado, diferente. Ou ele segue a mesma coligação, né, uma chapa mesmo, ou então ele vai lançar de forma individual seu candidato ao Senado. Candidatura independente, candidatura isolada, candidatura solo, talvez um nome mais técnico, candidatura não coligada, gostei desse termo que o Dr. Leão trouxe para a gente. Enfim, esse é um assunto, entre outros, que a gente pode abordar aqui com o advogado eleitoral Leon Safatli e também para suas questões. Cileide Alves, Leon Safatli com a gente. Bom dia, Leon, obrigada pela presença. Eu ainda não entendi assim, o espírito dessa decisão, né? Porque eu imagino que, quando se acabou com as coligações para as eleições proporcionais, o que se pretendia é dar uma unidade partidária, é que o partido tenha um compromisso ali com o eleitor que escolhe pelos seus candidatos. No caso da coligação, dessa permissão para uma candidatura independente, você não está fazendo o oposto, ou seja, permitindo que haja uma coligação partidária com um grupo de candidatos, de partidos, e permitindo que um desses partidos que não tenham espaço ali ou que fazem acordo ali, acham um escape para ter um outro candidato? Olha, Cileide, muito interessante sua pergunta, até é bom para esclarecer para os ouvintes. Eu acredito que não deturpa a finalidade do fim das coligações, porque as coligações para o sistema proporcional estão vedadas. Essas acabaram mesmo, né? Essa coligação que a gente está falando aqui é para o pleito majoritário de governador ou de senador. Então não vai haver aquela situação de um partido ser utilizado como uma legenda de aluguel, como se falava no passado, porque ali é majoritário, tanto para Senado como para governador. Quem leva mais voto ganha a vaga. Para proporcional, sim, que havia muita distorção, que as pessoas não entendiam bem a finalidade das coligações. Então, o fim das coligações foi interessante para os pleitos proporcionais. Quando eu falo pleito proporcional, deputados, vereadores, né? Para ficar mais claro para o pessoal de casa. Por quê? Ali, a coligação, quando ela era realizada, ela já passava a se comportar como um partido. Então, você escolhia o seu candidato lá do partido X ou Y, mas se ele estava numa coligação, entrava numa outra conta o seu voto. Então, você não sabia exatamente em que o seu voto ia contribuir. Se ia eleger alguém do seu partido, se ia eleger alguém de um outro partido que estava coligado ali. Então, o fim das coligações para as eleições proporcionais é muito interessante porque fortalece os partidos políticos, né? Eu não acho que a coligação para o pleito majoritário interfira tanto nisso, porque para um pleito majoritário, para um governador, presidente ou prefeito, há um filtro muito grande, né? Não é cada partido que vai ter seu candidato. Então, acho natural que tenha uma conjunção, que tenha negociações, que tenham bases para lançar uma menor quantidade de candidatos a essas cadeiras do pleito majoritário. O pleito proporcional, não. Cada partido agora tem que ter a sua própria chapa. Então, ele tem que trabalhar com aquela unidade partidária, ele tem que investir nos seus candidatos, nas candidaturas femininas, nas candidaturas também de cotas raciais, enfim. Para quê? Para que isso possa reverter em voto para aquela legenda. Então, isso tende, com o tempo, a fortalecer os partidos, extinguir, tirar do meio de campo político partidos que não são bem geridos ou que eram aqueles nanicos, né, que a gente são ainda os nanicos que a gente vê por aí, que eram muitas vezes utilizados como legendas de aluguel. E eu acho que essa medida de poder ainda se fazer eleições nos majoritários, inclusive para Senado, eu não entendo que seja prejudicial a essa lógica que a legislação vem tendo. Mas de qualquer forma, abre uma possibilidade aí para que um candidato, né, que não tenha sido contemplado na chapa majoritária, ele saia por conta própria, ou por conta do partido, claro, né? Mas é como se abrisse ali uma sublegenda, né? Não, eu sei que não é uma sublegenda, mas de alguma forma é como se o partido tivesse duas chapas, uma chapa majoritária e um apêndice dessa chapa majoritária, digamos assim.
Eu acho que quem vai ficar numa situação um pouco difícil, às vezes, é o candidato a governador daquela coligação ali que tem vários partidos lançando isolados a senador, né? Aí em qual palanque que ele vai? Isso acho que pode gerar algum desconforto, né? Para quem que ele vai hipotecar apoio, né? A gente era mais acostumado a ver um chapão mais definido, governador e senador ali tentando caminhar juntos, né? Eu acho que isso preserva, Sileide, talvez eu divirja da sua visão um pouquinho, preserva a autonomia partidária, no sentido de que, olha, para o Senado eu vou caminhar com o meu candidato, mas para governo eu não tenho força suficiente, ou eu não tenho um nome de peso, então eu vou apoiar esse candidato aqui de vocês. E eu gosto dessa ideia de que preserva essa autonomia do partido para tentar a vaga e dá mais opção também para o eleitor, né? Você tem mais nomes na estante ali para escolher. No caso do que a gente está percebendo aqui, não é bem assim, né? Porque o governador Ronaldo Caiado, ele é o candidato do União Brasil, mas o delegado Valdir quer ser candidato a senador porque não tem vaga na chapa do governador, porque o governador terá de oferecer para outros partidos a vaga, ele sai fora. Então, vai ter um candidato a governador de um partido coligado com outros candidatos a senador e um candidato do partido dele fora em candidatura independente. Quer dizer, fica uma situação estranha, na minha opinião, no mínimo estranha, né? Fica estranho. Bom, ontem vocês estavam ouvindo aqui o Alexandre Baldi, né? E também estava colocando o nome dele. Então, vamos ver o que acontece, né? Até como o Rubens comentou agora há pouco. É um momento de conjuntura, né? De negociações, de conversas. Esse momento que a gente passou agora, que se finalizou no dia... Agora, acho que foi no sábado, né, no dia 2, acho que é um primeiro filtro desse momento pré-eleitoral, que são as filiações, né? Aí cada um já tem que escolher a sua legenda, o prazo acabou, todo mundo está onde tem que estar. Agora a gente vai ter um momento até o segundo grande filtro, né, que são as convenções lá, a iniciar no dia 20 de julho, no final até o dia 5. E essas conversas vão intensas até as últimas horas do último dia, lá de 5 de agosto, né? Então, vamos aguardar para ver o que vai ser feito, né? Bom, uma outra questão que eu queria ver com o senhor é a respeito da divisão aí dos gastos, né, do fundo partidário com os candidatos. A gente sabe que tem um teto, todo ano o TSE estabelece um teto de gasto por cada candidatura e por cada estado. E por cada partido também, né? Não, teto é para todo mundo, os partidos, cada um tem o seu recurso. Há uma questão que eu queria entender, que é o seguinte: como é que vai ser calculado esse teto? Ele vai aumentar de acordo com o aumento que ocorreu no fundo partidário? Porque no ano passado o fundo aumentou muito, eu não me lembro aqui a porcentagem, se o senhor lembrar, o senhor pode me ajudar. Mas eu sei que teve um aumento expressivo do fundo partidário. O TSE vai fazer um novo cálculo com base nesse novo fundo, ou ele vai só reajustar o fundo o gasto do ano passado por um índice inflacionário? A lei já estabelece, Leide, que o teto de gastos é corrigido da última eleição para a próxima, de acordo com um índice que eu confesso que eu não recordo qual é, mas é um dos índices inflacionários. Então, não há como alterar esse valor do limite de gastos de cada campanha em virtude do aumento do fundo eleitoral, né? Então, são coisas diferentes aqui, é bom para a gente poder explicar, quem está nos ouvindo. O fundo eleitoral é aquele montão de dinheiro lá que está sendo discutido, que gera muita polêmica, que o valor é em torno de 4,9 bilhões para essa eleição, e o teto de gastos é o limite de gasto de cada campanha, que é por cargo e por região. E esse valor foi calculado lá atrás, algumas eleições atrás, e ele vem sendo somente reajustado conforme um índice inflacionário. Então, não há possibilidade de aumentar esse teto de gastos porque há mais recursos disponíveis em tese, né? O candidato vai ter aquele limite lá para gastar, para se financiar. Isso não tem possibilidade. Mas os deputados aprovaram o aumento do fundo eleitoral de, me parece que 2 bilhões e 700 para mais de 4 bilhões. E esqueceram que tinha uma lei que não permitia o aumento de gastos, quer dizer, eles vão ficar com dinheiro para a eleição e não vão poder gastar, é isso? O que tende a acontecer é que esse recurso vai ter que ser mais distribuído, né? Porque o que acontece muito, parece, e é um montão de dinheiro mesmo, esse fundo eleitoral, mas ele acaba na mão de poucos candidatos.
ele é distribuído ali, se pensar, tem 5 mil municípios, não são eleições municipais agora, são eleições gerais. Mas vamos pensar numa eleição municipal para ver essa dimensão. O outro fundo eleitoral, lá em 2020, foi algo em torno de 2 bilhões, pouco mais ou pouco menos. Se a gente for pensar que são 5.600 municípios, isso não é dividido de forma igualitária. Então, quando você esparrama aquele recurso, ele não é grande coisa. E então ele chega na mão daquele que tem mais contato com o partido, daquele em quem o partido acredita mais na candidatura, enfim. Então, a tendência é que esse recurso agora que está bastante superior, ele chega em mais gente, chega em mais candidatos, né? Inclusive em candidaturas femininas também. Não estou falando aqui que eu defendo necessariamente que seja esse valor, ou que... Eu acho que esse é um tema polêmico, até é difícil ter uma opinião formada, mas o teto de gastos continua tendo que ser respeitado, ele não vai aumentar além de um índice inflacionário da eleição anterior para cá, e o dinheiro, sendo maior, vai ter que ser gerido para o partido e investido nas campanhas. E isso é investimento para o partido, porque se você só investe ali nas suas estrelas, né, na sua chapa deputado ali, agora você tem um pouco mais de recurso disponível, você investe no pessoal da base também, que vai contribuir com os seus votos para a eleição dos outros, né, ou vai eleger mais um. Então, faz sentido que haja mais recursos, sim, dentro da lógica política, né? Tá. Então, ele vai ter que, esse recurso, em vez de aumentar o gasto com um candidato, ou o teto de gasto, ele vai ter que ser pulverizado, porque o teto vai ser o mesmo. Exatamente. Praticamente o mesmo. Praticamente o mesmo, né? Tivemos uma inflação alta nos últimos 2 anos, não sei exatamente o índice, fico te devendo essa resposta, mas é pouca diferença do teto, vamos colocar assim, né? Os cargos em disputa não são os de 2020 agora, são os de 2018. Então, são os cargos em disputa de 2018 com a inflação do período para o cargo de governador, de senador, de deputado estadual, de deputado federal e de presidente. É esse teto de gastos acrescido de uma correção, né? Não vai ter mais teto que isso. E aí eles vão ter que gerir, distribuir melhor esse recurso para o partido, para as outras candidaturas. Quando é que o TSE toma essa decisão? Não, isso é definido em lei. Não, você fala a divulgação do teto de gastos, né? Isso. Olha, Cileide, não tenho a resposta para você de bate-pronto agora, viu? Mas deve ser nas próximas semanas, esses atos preparatórios de campanha, aí a divulgação, eles soltam uma planilha com o teto de gastos de cada campanha, para cada cargo, cada cidade, quando era a eleição municipal, ou cada estado, no nosso caso agora desse ano, né? Nas próximas semanas já deve sair. Eu também fico te devendo essa informação. Se tiver algum intervalo aqui, eu te trago logo em seguida, tá? Essa data. Ok. Bom, Rubens. É isso, doutor Leon. A gente vai acompanhando aqui nessas regras, essas definições. Eu queria uma análise do senhor também sobre essas eleições que já temos aí sem coligação proporcional. O que o senhor acha que isso causou nas eleições, no processo democrático mesmo, né? No processo de eleição aqui no Brasil, e agora a gente passa a ter, né, uma eleição para deputado estadual, para deputado federal, sem coligação proporcional. Como é que o senhor avalia? Vai ser a primeira eleição, né, sem coligação proporcional para deputados estaduais e federais. É uma surpresa, assim, qualquer número que a gente pegue de eleições anteriores é uma amostra que não vale tanto para essa. A gente pode pegar, para ter uma noção, os resultados das eleições de 2020 para vereador. Então, o que a gente observa? Houve um aumento muito grande do número de candidaturas, né? Aumentou demais, pulverizou bastante o número de candidatos. Por quê? Não tem mais coligação. Então, cada partido lançou a sua própria chapa, lançou a sua própria nominata. Isso aumentou o número de candidatos. Por consequência, diminuiu o voto, a quantidade de votos por candidato também dos eleitos. Então, não serve tanto de referência a votação que um candidato eleito teve lá em 2018 para essa em 2022. O que vai acontecer é isso, é uma maior pulverização dos votos, e isso também muda a estratégia de campanha. Tem que se pensar, os partidos têm que se estruturar melhor para isso, vão agir isoladamente, né? Não tem a coligação mais, então cada partido tem que se fortalecer,
trabalhar lá os seus grandes nomes, mas também trabalhar o pessoal de base ali, porque esse pessoal pega voto também, conquista voto, ajuda na eleição, na conquista de vagas, né? Tem as cláusulas de desempenho também. Então, esse movimento, como eu falava para a Cileide agora há pouco, essa tendência da legislação de ir de tirar as coligações proporcionais visa a fortalecer os partidos, mas também exige que eles tenham desempenho eleitoral, né? Ele não pode ficar mais à sombra de uma coligação e ir sobrevivendo com base nisso. Tem que conquistar votos, tem que conquistar espaço na Câmara Federal, que é de onde saem os índices para tempo de televisão, recurso de fundo eleitoral, né? Então, cada partido tem que se esforçar para ter desempenho na campanha agora. É isso, doutor Leon, obrigado pelo contato com a gente aqui na Sagres, um abraço, a gente volta a falar ao longo desse processo, né, ao longo dessa eleição, para entendendo as regras, as definições aí também da Justiça Eleitoral. Um abraço para o senhor, obrigado pelo contato, bom dia. Obrigado, Rubens, obrigado, Cileide, parabéns pelo trabalho de vocês aqui. Obrigado.